Saudações, ouvintes que estão sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Aqui quem está falando, amigos ouvintes, é Osmar de Carvalho, para transmitir ao vivo para vocês mais uma edição do programa Lux Esotérica, o seu programa de esoterismo, de ocultismo e espiritualidade aqui da Esotérica FM. Primeiramente, gostaríamos de agradecer muitíssimo o grande prestígio e audiência na estreia desse programa na data de ontem, no dia 9 de setembro de 2009, o famoso dia 9 do 9 do 9, e às 9 horas da noite nós estreamos aqui o programa Lux Esotérica, que tem por objetivo, caros ouvintes, trazer para vocês sempre o melhor do esoterismo, do ocultismo, fazendo aqui estudos aprofundados da filosofia esotérica e todas as grandes fontes do ocultismo. E gostaríamos de iniciar esse programa recitando aqui o mantra da vida una, um mantra composto por Annie Besant, que invoca as melhores energias para nós iniciarmos esse trabalho. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. E assim, meus amigos, damos início a esse programa número 2 do programa Lux Esotérica aqui na Esotérica FM. E agradecemos a sua audiência, ouvinte aqui da Esotérica FM, e também a todos os associados da loja Esotérica Virtual. Todos os nossos programas aqui Lux Esotérica serão gravados, estarão disponíveis aqui no site da Esotérica FM e também no site da loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam nesse endereço. E para nós iniciarmos os nossos estudos, que nós almejamos sejam os mais profundos possíveis, né? Já que nós pertencemos a uma corrente oriental do ocultismo, nós fizemos aqui a opção para trazer para vocês, ouvintes, o aprofundamento do livro O Lado Oculto das Coisas, que foi lançado no Brasil alguns anos atrás pela editora Pensamento e que foi escrito por Charles Webster Leadbeater. Infelizmente esse livro não deve ser encontrado mais à venda nas lojas normais, só em sebos ou no famoso site Estante Virtual, mas com certeza esse é um dos livros que eu considero mais úteis na nossa caminhada espiritual, caros ouvintes. Não só nós cremos que o ser humano é um ser espiritual que tem a sua caminhada aqui na Terra, como nós, peregrinos dentro desse caminho de evolução, temos que nos munir das mais diversas informações, verdadeiramente do conhecimento esotérico, para que nós possamos realmente ter, inclusive, um apressamento da nossa evolução. Porque se Deus tem um plano dentro desse universo, esse plano chama-se evolução. E a evolução, ela é acelerada pelo uso consciente do conhecimento, pela experiência, pela sabedoria. Então, a cada instrução que nós recebemos, a cada livro que nós podemos folhear, a cada palestra, a cada instrução que nós recebemos, nós sempre crescemos interiormente. Então, o livro O Lado Oculto das Coisas foi escrito por Leadbeater, que é
foi um grande ocultista, né? Que praticamente conhecido como o maior ocultista do século XX. Ele faleceu na década de 30, né, do século passado, mais especificamente 1934. Deixou mais de 40 livros escritos, além de muitos artigos, fez conferências ao redor de todo o mundo. Leadbeater era inglês, que foi sacerdote da Igreja Católica Anglicana, mas depois abandonou esta igreja e passou a frequentar inicialmente o Espiritismo, e depois ele encontrou dentro do ambiente da Inglaterra, onde ele residia, o movimento teosófico, tendo inclusive conhecido pessoalmente Helena Petrovna Blavatsky. Então ele se filiou na Loja Teosófica de Londres, e ali, já tendo se passado já mais de 40 anos da sua vida, ele iniciou uma carreira ocultista, uma carreira esotérica, que acabou o levando para o Oriente. Então ele residiu durante muitos anos na Índia e circulou por todos os países da Ásia, aonde ele teve também a oportunidade de encontrar com os mestres da grande fraternidade branca, notadamente os mestres do braço transimalaico da grande fraternidade branca, que atua na Índia, na China e toda a região do Oriente. Leadbeater então se transformou num discípulo, mais especificamente num discípulo do mestre Kuthumi, com o qual ele teve contato por intermédio de Helena Petrovna Blavatsky, que foi a fundadora do movimento teosófico. Então Leadbeater começou, desde que ele entrou no movimento teosófico, né, uma carreira literária que realmente com bastante ampla, tendo escritos muitos livros, né, e esse que nós pensamos, O Lado Oculto das Coisas, é um livro extremamente prático, né, porque ele traz uma série de situações, né, que Leadbeater comenta, onde o ser humano está sendo influenciado por si mesmo, pelas outras pessoas, pelo ambiente, pelo espaço e pelo ambiente espiritual. Muitas dessas influências são desconhecidas dos indivíduos, né? Então o estudo desse livro trará muito esclarecimento aqui para nós, eu imagino, do que realmente está envolvido dentro da nossa vida cotidiana, de um ponto de vista espiritual. Essa é a diferença que existe entre, né, uma pessoa desavisada que não tem conhecimento dessas coisas e aquele esoterista, aquele ocultista, aquele espiritualista que está consciente de que nós estamos mergulhados num mundo de vibrações, num mundo que nos rodeia, um mundo invisível que nos influencia, que nós também influenciamos esse mundo. E o primeiro capítulo desse livro, Leadbeater trata justamente do termo ocultismo, né? Porque realmente aquelas pessoas que estudam esse tipo de assunto, na verdade elas estão se transformando em ocultistas, ou seja, aquelas que têm um conhecimento definido dentro desses aspectos, e se obviamente atingir um aperfeiçoamento nessas práticas, né, se transformará num ocultista. Mas vamos ler aqui algumas partes, né, alguns parágrafos desse capítulo. No primeiro capítulo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, editado pela editora Pensamento, onde ele diz o seguinte: ocultismo. Eis um termo cujo sentido tem sido muito mal compreendido. Na mente do ignorante, ocultismo era, até pouco tempo atrás, sinônimo de magia, considerando-se os que se dedicavam ao seu estudo como profissionais da arte negra, que usavam vestes ondulantes
de cor escarlate, cobertas de signos cabalísticos e que se reuniam em ambientes misteriosos, tendo por companhia um gato preto a fim de preparar poções ímpias com a ajuda de evocações demoníacas. É isso que muitas pessoas imaginam que é um ocultista, né? Alguém que sai por aí vestido, né, com roupas negras, com roupas as mais esquisitas, e que vive de fazer poções mágicas e de invocar coisas negativas contra os outros, né? E prossegue Leadbeater. Ainda hoje, e entre aqueles cuja educação se presume acima de tais superstições, persistem muitos equívocos a esse respeito. A derivação da palavra latina occultus devia mostrar-lhes que se trata da ciência do oculto, mas geralmente olham com desdém o ocultismo e como coisa inútil ou disparate relacionado com sonhos ou com a conversa fiada, com histeria e com necromancia, com a procura do elixir da vida e da pedra filosofal. Os estudantes, que deviam saber algo mais, constantemente falam como se o lado oculto das coisas estivesse intencionalmente velado, como se o conhecimento dele, que devia estar ao alcance de todos os homens, lhes fosse deliberadamente sonegado, por capricho ou egoísmo de alguns. A verdade, porém, é que nada está ou pode estar oculto de nós, a não ser em razão de nossas próprias limitações, e que para todos nós, à medida que avançamos em evolução, o mundo se alarga progressivamente, porquanto nos tornamos capazes de ver cada vez mais a sua magnitude e a sua beleza. Então, meus queridos amigos e amigas ouvintes, ocultismo nada mais é do que a ciência desse estudo das coisas que são invisíveis, da ciência daquilo que nós não podemos enxergar. Na verdade, o ocultismo é uma tradição, ou seja, é uma informação, uma cultura que é transmitida de mestre para discípulo, né? Na maioria das vezes de uma maneira direta, né? Da boca ao ouvido, né? E muitas pessoas imaginam que o que se estuda no ocultismo, na verdade, o é feito para não beneficiar as pessoas, e que o próprio ato de fazer isso de uma forma oculta seria algo prejudicial para a sociedade humana como um todo, né? Nada mais errôneo do que isso. O verdadeiro ocultismo é a ciência de se aprofundar nas leis do universo, de conhecê-las mais profundamente, e obviamente isso é feito de uma maneira reservada, porque aí estão envolvidos poderes, estão envolvidos métodos que transformam as pessoas em pessoas que conhecem mais os mecanismos da natureza. E obviamente isso pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Mas o tipo de ocultismo que nós estamos mencionando aqui é o ocultismo branco, ou seja, o ocultismo altruísta, aquele ocultismo que visa realmente o benefício não só do indivíduo que se torna ocultista, mas também de toda a humanidade, né? E o Leadbeater prossegue, né? A isso pode-se levantar uma objeção, a de que, como é sabido, em cada uma das grandes iniciações que assinalam um adiantamento do neófito ao longo do caminho que conduz às etapas superiores do progresso, novo acervo de conhecimentos lhe é proporcionado. Isto é exato, mas os conhecimentos somente são postos à sua disposição porque ela atingiu um grau de evolução que lhe permite apreendê-los. Não estão sendo recusados ao homem comum mais do que o é, por exemplo, o conhecimento sobre seções cônicas à criança que ainda está aprendendo
a tabuada de multiplicar. Quando a criança atinge o nível em que pode compreender equações quadradas, o professor se dispõe a explicar-lhe as regras que as governam. Analogamente, quando uma pessoa está qualificada para receber informações ministradas na iniciação, é imediatamente iniciado. Mas o caminho único para adquirirmos a capacidade de aprender o conhecimento superior é prepararmos-nos para compreender nossas atuais condições e ordenar inteligentemente nossas vidas em relação aos fatos que se nos deparam. E aí foi mencionado um termo que é muito interessante nós comentarmos, que é o termo iniciação. O ocultista, ele é mencionado, alternativamente também como iniciado, ou seja, aquele que foi ritualisticamente admitido dentro de um templo, ou que foi recebido numa ordem esotérica, ou que ingressou dentro de algum tipo de mistérios. Ou seja, a iniciação é um dos métodos mais característicos do ocultismo, né? E por que isso acontece? Porque a relação que existe entre mestre e discípulo, entre uma ordem esotérica e os seus neófitos, os seus aderentes, é uma relação muito mais direta, uma relação muito mais próxima do que alguma coisa como nós temos no mundo hoje, quando as pessoas se associam num clube ou entram para, se inscreve numa biblioteca ou se inscreve numa locadora de vídeo, simplesmente dando o nome e mencionando onde que elas residem, que é uma relação superficial. A relação iniciática é uma relação energética, é uma relação de transformação do ser, então não pode ser tratada de uma maneira superficial. É uma relação de confiança, uma relação de troca de energia, e quando realmente se está conectado com o mestre, iniciaticamente, é uma relação mais próxima até do que a relação que existe entre pais e os seus filhos. Porque verdadeiramente o mestre, ele transforma os discípulos com a sua energia. Não é simplesmente informação, não é simplesmente instrução que é passada. Na verdade, também são transmitidas forças, energias, e o mestre, obviamente, tem energias muito mais poderosas desenvolvidas dentro de si, que serão capazes de erguer o discípulo até os níveis superiores, E prossegue aqui o Leadbeater. Ocultismo é, portanto, o estudo do lado oculto da natureza, ou melhor, é o estudo da natureza em sua totalidade, e não apenas daquela parte mínima que é o objeto de investigação da ciência moderna. No presente estágio de nosso desenvolvimento, sem dúvida, a maior parte da natureza é inteiramente desconhecida da humanidade, porque esta ainda não desenvolveu, senão em proporção insignificante, as faculdades que possui. E por isso, o homem comum baseia sua filosofia, se é que ele tem alguma filosofia, sobre terreno de todo inadequado. Suas ações moldam-se mais ou menos de acordo com as poucas leis da natureza que ele conhece. Consequentemente, tanto a sua teoria de vida como o seu comportamento diário são necessariamente incorretos. O ocultista adota uma atitude muito mais compreensiva, porque leva em conta aquelas forças dos mundos superiores cuja ação está oculta ao materialista, e assim pauta sua vida com obediência ao código integral das leis da natureza, em vez de o fazer considerando tão somente a expressão ocasional e fragmentária dessas leis.
Então, como Leadbeater nos diz aqui, o ocultismo é o estudo da natureza em sua totalidade. Porque se há alguma coisa lamentável hoje em dia, é que a ciência estuda a matéria e aparentemente não consegue perceber que há muito mais nas leis da natureza do que a coisa fortuita e sem inteligência que nós vemos na matéria. Na verdade, o ocultismo compreende a natureza, o mundo, como todo um organismo inteligente. Na verdade, não existem coisas no universo que são inanimadas, que são desprovidas de sentido ou que são meramente objetos para o nosso prazer, para o nosso deleite, ou que estão aí para enfeitar as coisas no universo. Isso realmente não existe. E como bem disse Madame Blavatsky em sua A Doutrina Secreta, e eu reputo que seja uma das declarações mais profundas dessa obra de Madame Blavatsky, não existe nenhum ponto matemático do universo que não seja inteligente. E isso é realmente uma percepção que nos leva a uma visão ocultista do mundo. Ou seja, se nós imaginarmos que cada átomo, que cada grão de areia, que cada molécula, né, são demonstrações de atos inteligentes e, por assim dizer, de atos conscientes, porque a ciência não responde à famosa pergunta por quê, né? Porque nós sabemos que os átomos e a substância da água não se mistura com o óleo, por exemplo. Basta colocar óleo no recipiente com água, eles ficam perfeitamente separados, né? Mas por que isso acontece? Essa é que é a pergunta. É por que os átomos do óleo e os átomos da água, eles têm características inteligentes e eles obviamente escolhem não se misturar ou se permite que não sejam misturados. E é desse tipo de compreensão que nós vamos desenvolver muitas outras ideias que vão nos levar realmente a uma compreensão mais profunda do mundo. Ou seja, mesmo essa mobília, esses computadores, tudo que nós estamos usando aqui na nossa vida, não estão aqui de uma forma inanimada, mas sim, eles são detentores de inteligência, são demonstradores de consciência, e aí, obviamente, que o ocultista vai ver que existem escalas de inteligência no universo e não meramente uma única inteligência. Ou seja, a inteligência e a consciência, elas são um princípio da natureza que está em todos os pontos do mundo e não simplesmente no ser humano. E essa que seria uma diferença muito grande entre a visão esotérica do mundo e a visão meramente científica, porque o cientista se limita a registrar fatos sem entrar no mérito do porquê esses fatos acontecem e derivar, fazer as suas ilações a respeito disso, né? E Leadbeater prossegue aqui nesse primeiro capítulo, né? Ao homem que nada conhece do oculto, é difícil perceber como são grandes e sérias as suas próprias limitações e como como a tudo se estendem. Só há um meio de podermos representá-las adequadamente. É supor uma forma de consciência ainda mais limitada que a nossa e imaginar em que sentido ela difere. Imaginemos que fosse possível existir uma consciência capaz de perceber somente a matéria sólida, sendo para ela de todo inexistentes os estados líquidos e gasosos, assim como são para o homem os estados etérico, astral e mental.
é fácil ver desde logo como seria impossível para tal consciência qualquer concepção correta do mundo em que vivemos. A matéria sólida, a única que lhe seria dado conhecer, estaria constantemente passando por importantes modificações, sobre as quais não seria possível nenhuma teoria racional. Por exemplo, sempre que houvesse uma forte chuva, a matéria sólida da Terra sofreria alteração. Em muitos casos, ou se tornaria mais mole ou mais pesada quando impregnada de umidade. Mas a razão de semelhante alteração seria totalmente incompreensível para a consciência que estamos imaginando. O vento poderia levantar nuvens de areia e transportá-las para outro lugar, mas semelhante movimento da matéria sólida seria inexplicável para quem não tivesse noção alguma da existência do ar. Isto é uma metáfora muito interessante. Se nós realmente pudéssemos imaginar uma pessoa que não compreendesse, não fosse sensível aos gases e a outras dimensões, né, da natureza, como os líquidos, né? Se nós percebêssemos apenas o que é sólido, o mundo para nós seria cheio de mistérios, porque quando o vento, né, que é o estado gasoso, levantasse alguma coisa pela sua força, para nós que não percebêssemos além do físico, seria como se alguma coisa estivesse fazendo desaparecer a matéria na nossa frente. E o mundo oculto, o mundo invisível também é assim. Ou seja, nós não percebemos o mundo espiritual, mas ele está à nossa volta e está nos influenciando. E esse livro lá do Culto das Coisas que nós vamos estudar a partir de hoje, ele trata exatamente disso. Ou seja, nós nos precavermos que os nossos sentidos têm fortes limitações, né? E que nós podemos sobrepujar através do conhecimento, né, abstrato, indireto dessas realidades, mas que nos reinstala numa visão mais completa do universo, porque existem muito mais coisas do que o nível sólido, líquido e gasoso. O próprio Leadbeater aqui menciona o plano astral, o plano mental, né, que são duas vibrações, né, que estão ao nosso redor, que são forças da natureza, mas que nós não percebemos, né? E o Leadbeater continua aqui. Os estudantes de teosofia estão, pelo menos em teoria, familiarizados com a ideia de que tudo tem o seu lado oculto, e também sabem que, na grande maioria dos casos, esse lado invisível é de importância superior ao que é visível ao olho físico. E isso tem a sua explicação, porque realmente as coisas têm a sua origem, né? E a origem desse mundo que nós vemos aqui agora na terceira dimensão é no mundo espiritual. Então o mundo oculto, de certa forma, é muito mais importante, porque ele é a causa, ele é a raiz desse mundo objetivo que nós temos aqui. As coisas da natureza, o próprio ser humano, o que acontece na nossa vida, depende do que nós temos dentro de nós e dependem de o quanto os seres da natureza, né, conseguem fazer acontecer no mundo. Porque os próprios filósofos já concluíram, né, por A mais B, de que se o ser humano fosse retirado desse planeta na sua totalidade, o planeta praticamente agradeceria, né, porque ele não só continuaria existindo, como ele continuaria se desenvolvendo, e nós temos aí milhões e milhões de espécies de plantas, de animais, de insetos, né? E a beleza da natureza, ela não provém diretamente do ser humano. Nós, seres humanos, somos uma parte dessa harmonia divina,
dessa harmonia cósmica, e nós, na verdade, deveríamos compreender isso e deveríamos nos inserir mais dentro desse sistema, né? E Leadbeater continua, né? Contemplando a mesma ideia de outro ponto de vista, os sentidos por cujo intermédio obtemos todas as nossas informações acerca dos objetos exteriores estão ainda imperfeitamente desenvolvidos. As informações recebidas são, portanto, parciais. O que vemos no mundo que nos cerca está longe de representar tudo o que há para ver, e um homem que se der ao trabalho de cultivar os sentidos verá que, na medida em que progredir, a vida para ele se tornará cada vez mais plena e mais rica. Para o amante da natureza, da arte, da música, um vasto e não suspeitado campo de prazer e alegria jaz ao alcance de suas mãos, bastando que ele se decida a penetrar ali. E, sobretudo, para quem ama o próximo, há a possibilidade de uma compreensão mais íntima e, portanto, de benefícios muito mais amplos, né? Então, Leadbeater, obviamente, nos informa aqui, e é praticamente senso comum, que os nossos sentidos não são o limite do que existe para perceber. Nós realmente compreendemos e percebemos uma parte ínfima das frequências que existem no universo. Até os animais, até certos insetos enxergam muito mais do que nós vemos com os nossos olhos e ouvem muito mais do que nós ouvimos. E nós vamos ver aí para frente nesse texto que há seres humanos que percebem muito mais do que os outros, e por isso que eles são chamados de clarividentes ou dividentes, simplesmente, e eles obviamente entram num outro mundo de outras frequências, um mundo que se mostra muito mais rico em vibrações e dentro do que é possível, né? Os mundos espirituais, então, se nós pudermos entrar conscientemente neles, eles se mostram muito mais ricos em vibrações do que esse nosso mundo onde nós estamos, né? E o Leadbeater prossegue: estamos apenas a meio caminho na escada da evolução, e por isso os nossos sentidos se encontram ainda semi-desenvolvidos. Mas é possível subirmos com mais rapidez essa escala. É possível, mediante um trabalho árduo, fazer com que os nossos sentidos sejam agora o que os sentidos de todos os homens virão a ser em um futuro distante. O homem que o consegue fazer é geralmente chamado vidente ou clarividente. Exatamente, eu acabei adiantando aqui o que o Leadbeater já ia dizer, né? Eis uma bela palavra, clarividente, quer dizer, né, abre aspas, o que vê claramente, fecha aspas. Mas, infelizmente, tem sido mal empregada e deturpada, de modo que o vulgo a associa com toda sorte de trapaça e impostura, com ciganos que por 6 níqueis dirão a uma empregada qual a cor do cabelo do duque que vai desposá-la, ou com certas casas da Inglaterra, né, onde pelo preço de um guinéu se pretende erguer o véu do futuro para os clientes aristocratas, né? Aqui obviamente que ele fala de que as pessoas comuns não têm uma verdadeira noção do que seja um clarividente, né? Clarividência não é necessariamente o poder de compreender o futuro, de antever o futuro, ou de saber se uma coisa vai se desenvolver de uma forma positiva ou negativa. Clarividência é uma clara visão das frequências que estão além dos nossos sentidos comuns, né? Mas muitos associam a palavra clarividente, obviamente, com essas coisas negativas que o Leadbeater menciona, né? Tudo isso é irregular e nada tem de científico. Em muitos casos é puro charlatanismo
e roubo impudente, mas nem sempre o é. Predizer o futuro até certo ponto é uma possibilidade, pode tornar-se uma realidade, e assim tem acontecido centenas de vezes. E sem dúvida alguns daqueles profissionais irregulares chegam a ter, às vezes, vislumbres de visão superior que, entretanto, não lhes advém normalmente quando a desejam, né? Ou seja, a adivinhação, a penetração da nossa consciência no futuro, né? Ou nas tendências do que virá a acontecer, é uma possibilidade, né? Mas isso também não garante que aqueles que o fazem de uma forma profissional ou que o fazem sem o devido conhecimento não estejam realmente aplicando aí os seus golpes no mercado, né? Por trás de toda essa incerteza há, porém, um fundo de verdade, algo que pode ser alcançado de modo racional e estudado em termos científicos. E é com base no resultado de muitos anos de estudo e experiência que eu afirmo solenemente que o acima escrito é verdadeiro, que é possível aos homens desenvolverem os seus sentidos até adquirir a capacidade de ver, deste mundo belo e maravilhoso em que vivemos, muito mais do que pode suspeitar o homem médio, não desenvolvido, que se encontra com as trevas que o envolvem, chamando-as de luz. Ou seja, para a clarividência, realmente, para o ocultista é uma possibilidade. Inclusive, o próprio senhor Charles Leadbeater desenvolveu a sua clarividência, né, sob instruções do mestre Kuthumi, de uma maneira muito acelerada, o que só foi possível com o auxílio desse excelso mestre da grande fraternidade branca. Mas quando esses sentidos ocultos são despertos, aquilo que nós chamamos de mundo e aquilo que nós chamamos de luz, na verdade se parece muito mais com trevas, porque os mundos espirituais são muito mais brilhantes, são muito mais plenos de cores e de vibrações do que esse mundo aqui onde nós vivemos, né? Como diria o outro, é uma verdadeira cortina embaçada esse nosso mundo que nós vivemos. Nós não percebemos direito as coisas que estão ao nosso redor. E prosseguindo, né? O texto diz: 2.500 anos atrás, o maior dos instrutores hindus, o senhor Gautama Buda, declarou aos seus discípulos, e abre aspas, né? Não vos lamenteis, não griteis, não supliqueis, mas abri os olhos e vede. A verdade se acha toda junta de vós, se apenas vos dispuserdes a tirar a venda dos olhos e olhar. E ela é tão maravilhosa, tão bela, que excede a tudo quanto os homens já sonharam ou por que oraram, e existe para todo sempre. Fecha aspas. Isso obviamente foi retirado de algum texto do budismo, dos clássicos do budismo, porque o que se menciona aí é a mais pura verdade, quer dizer, ao nosso redor está um mundo espiritual. E como nós dissemos ontem aqui no programa de estreia do nosso programa Lux Esotérica, não foi Deus que expulsou o homem do paraíso, mas sim nós é que mantemos a divindade e as coisas divinas fora de nós, né? Porque nós viemos aqui para esse mundo material justamente para ter essa experiência de separatividade, essa experiência de limitação, né? E sem essa experiência também nada valeria ter o conhecimento dos planos espirituais. Mas quando nós atingimos já um certo grau de equilíbrio, um certo grau de desenvolvimento, e nós já começamos novamente a desejar o mundo espiritual, né? Desejar retornar à casa do Pai, né? Como se menciona naquela parábola bíblica, né? do filho pródigo.
Então aí se descortina essas possibilidades, né? E o Leadbeater comenta a frase do Senhor Buda, onde ele diz o seguinte: certamente ele, o Senhor Buda, quis dizer muito mais do que tudo sobre o que estou agora escrevendo. Mas isto já representa um passo no caminho para a gloriosa meta da perfeição e da completa realização. E se isto ainda não nos diz toda a verdade, pelo menos nos dá uma boa parte dela. Afasta de nós uma legião de equívocos e nos esclarece muitos pontos havidos como mistérios ou problemas por aqueles que ainda não estão versados nessa ciência. Mostra-nos que todas essas coisas eram problemas e mistérios para nós, somente porque até então víamos uma parcela insignificante dos fatos, em razão de estar a nossa visão confinada à parte inferior das coisas, e como fragmentos isolados e sem conexão, em vez de abranger a totalidade dos aspectos, como acontecia se nos erguêssemos acima delas, situando-nos em uma posição de onde a perspectiva tornasse possível a sua compreensão como um todo. Isso soluciona de uma vez inúmeras questões que têm sido tão debatidas, como por exemplo a da existência do homem depois da morte. Explica muitas daquelas estranhas coisas de que nos falam as igrejas, dissipa a ignorância e remove o nosso temor do desconhecido, proporcionando-nos um esquema racional e ordenado. Além de tudo isso, descerra-nos um mundo novo em relação à nossa vida cotidiana. Um mundo novo que, não obstante, é parte do velho. Mostra-nos que, como disse no início, há um lado oculto em todas as coisas, e que os nossos atos mais triviais produzem muitas vezes resultados que, sem esse estudo, nunca haveríamos de conhecer. Por meio dele, compreendemos a razão de ser do que comumente se chama telepatia, pois vemos que, tal como as ondas do calor ou de luz ou de eletricidade, há igualmente ondas geradas pelo pensamento, apesar de serem estas de um tipo muito mais sutil de matéria e por isso imperceptíveis aos nossos sentidos físicos. Pelo estudo de tais vibrações, vemos como atua o pensamento e ficamos sabendo que é dotado de tremendo poder, para o bem ou para o mal. Um poder que todos nós estamos inconscientemente usando até certo ponto e que podemos tornar 100 vezes mais efetivo quando compreendermos o seu modo operacional. Maior investigação nos revela o método de formação das chamadas formas pensamento e mostra como podem ser utilmente empregadas, tanto para nós como para outrem, em uma dúzia de processos diferentes. O ocultista estuda cuidadosamente todos esses efeitos invisíveis e, portanto, sabe, mais do que os outros homens, quais as consequências de seus atos. Possui maior soma de informações sobre a vida e, usando de bom senso, modifica a sua vida de acordo com o que sabe. Em muitos aspectos, vivemos hoje de maneira diferente da de nossos antepassados da Idade Média, porque sabemos muito mais do que eles. E isso, obviamente, se estende a todos os ramos da vida. Vejam bem, não somente sofre a miúde com essa ignorância do que nós estamos tratando aqui, porque o homem que não considera estar também ao mesmo tempo no mundo espiritual e não só aqui no mundo material, ele se fecha justamente para a realidade. E como comenta Leadbeater, hoje em dia nós temos, por exemplo, muito mais conhecimento do que tinham as pessoas da Idade Média sobre, por exemplo, a higiene, porque a ciência e todo o conhecimento avançou e nos informou que existem seres
unicelulares, seres microscópicos que não são visíveis pelo nosso olho, só com aparelhos, com microscópios que são visíveis, mas que transmitem uma série infinita de doenças e de outros problemas, mas que, se nós não levarmos em conta que eles existem e nós desconsiderarmos, por exemplo, as regras da higiene, né? Nós não tomarmos banho, não lavarmos a louça, deixarmos a roupa suja, ficarmos usando a mesma roupa por dias, semanas e meses a fio, tudo se impregnará com tantas bactérias, com tantos germes, que, por consequência, a doença será praticamente inevitável, né? Mas isso que nós já compreendemos no plano físico, que existem coisas invisíveis ou microscópicas no físico, que, se nós não nos cuidarmos, essas coisas realmente provocam doenças, provocam desequilíbrio, também nós vamos ver no estudo desse livro, que nós vamos continuar nos próximos programas, que nós também ficamos doentes, nós também nos desequilibramos. Porque tem certas coisas que nós não vemos, como, por exemplo, as nossas emoções, como, por exemplo, os nossos pensamentos, que nós imaginamos que não são coisas, né, do plano material, né? Muitos realmente que são puramente materialistas imaginam que a emoção e o pensamento são apenas interconexões eletroquímicas dentro do nosso corpo, né? Que uma emoção nada mais é do que um choque elétrico dentro do nosso cérebro, dos nossos neurônios, e que os pensamentos seriam alguma coisa assim. Isso realmente é uma ignorância que o ocultista não tem, porque para nós ocultistas, tanto a emoção quanto o pensamento têm uma realidade material. Elas são realmente coisas, elas são vibrações. A emoção e o pensamento geram ondas. Essas ondas se propagam no espaço, assim como nós vemos a propagação das forças no plano físico. A emoção se propaga no plano astral. Os pensamentos se propagam no plano mental, e assim são gerados certos efeitos. Assim se propagam as emoções, se propagam os pensamentos, tanto para o bem como para o mal. Mas ignorar, desconhecer de que também tem realidade e tem influência as emoções e os pensamentos, também nos expõe a uma série de problemas que nós, obviamente, vamos ver aqui durante os capítulos mais específicos desse livro, né? Então, Leadbeater arremata aqui no finalzinho desse primeiro capítulo, né? Devemos nos esforçar então por compreender o mais que pudermos acerca do mundo em que vivemos. Não devemos perder terreno na marcha da evolução. Não nos devemos converter em anacronismos por desinteresse quanto às novas descobertas, que são apenas a apresentação sob novo aspecto da sabedoria arcaica, né? E como nós mencionamos ontem, aqui Leadbeater também menciona, abrindo aspas, conhecimento é poder. Neste como em todos os casos, aqui como ali, para assegurar os melhores resultados, a gloriosa trindade de poder, sabedoria e amor tem que andar de mãos dadas. Todavia, há uma diferença entre conhecimento teórico e a prática. E eu pensei que poderia de algum modo ajudar os estudantes no sentido da percepção das realidades, para que tenham uma noção do lado invisível das operações simples da vida diária, tão logo lhes venham a surgir a visão clarividente, àqueles, vamos dizer, que tenham desenvolvido em si o poder de percepção através dos corpos astral, mental e causal. As coisas vistas através do veículo intuicional
oferecem ainda um aspecto infinitamente mais amplo e real, mas tão ininteligíveis que parece inútil tentar uma descrição a esse respeito, pois naquele nível toda experiência se realiza dentro do homem e não fora, e sua glória e beleza já não representam algo que ele possa observar com o intelecto, senão algo que se sente no mais íntimo do coração, porque é parte dele mesmo. O objetivo deste livro é dar algumas informações sobre o lado oculto do mundo como um todo e sobre nossa vida diária e cotidiana. Vamos considerar esta última em 3 divisões, que correspondem aos aspectos passivo, intermédio e ativo de nossa juventude. Como nós somos influenciados, como nós influenciamos a nós mesmos e como influenciamos os outros. E concluiremos com observações a respeito dos resultados que devem necessariamente decorrer de uma difusão mais ampla desse conhecimento no que se refere às realidades da existência. E aqui termina esse primeiro capítulo do livro lá do Culto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, e gostaríamos de só aduzir alguns comentários, né? Porque o que foi muito importante aí no que ele menciona é que todos nós temos que estar abertos a novas descobertas. Provavelmente para muitos de vocês, amigos, amigas, ouvintes e amigos, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, esse mundo esotérico, esse mundo do ocultismo nos traz muitas novidades, né? E vocês realmente precisam ter um espírito aberto para que essas novas informações possam ter efeito, possam gerar benefícios para as suas vidas. Da mesma forma que a ciência descobriu esses seres microscópicos e invisíveis a olho nu, também os ocultistas e os clarividentes percebem e descobrem e descobriram, sempre perceberam a existência de forças invisíveis que nos influenciam. E quem mais influencia cada um de nós, meus amigos e amigas, não é outra pessoa, não é alguém que está mandando alguma energia negativa para nós. Quem mais nos influencia somos nós mesmos. Na verdade, nós temos que nos conscientizar das nossas próprias vibrações, nós temos que nos conscientizar dos conhecimentos que nós introduzimos na nossa mente. Temos que estar muito atentos às emoções que nós permitimos que vigorem dentro do nosso corpo emocional, do nosso campo astral, porque isso é o que mais nos influencia. São os hábitos da nossa emoção, os hábitos da nossa mente que ou nos escravizam ou nos libertam. Então, quando o Leadbeater comenta dos mundos que só são percebidos pelos clarividentes, obviamente que é um mundo distante, é um mundo que nós não percebemos ainda, mas essas faculdades estão abertas para aqueles que queiram se desenvolver. O seu Leadbeater jamais pede para que as pessoas creiam simplesmente no que está sendo dito. É preciso discernimento, é preciso que nós mantenhamos esse assunto na devida proporção, no devido distanciamento. Agora eu asseguro a vocês, meus caros amigos e amigas aqui da Rádio Esotérica FM e também nossos amigos associados da Loja Esotérica Virtual, que jamais nesses estudos vocês vão ver qualquer sugestão, né, de que se faça alguma coisa que seja ilegal, imoral ou de qualquer forma que burle as leis da natureza, as leis morais e inclusive as leis sociais que regem o nosso código de ética, as leis que pautam a vida do homem civilizado.
Porque essa é a diferença entre o ocultismo branco, o ocultismo da direita e positivo, daqueles irmãos que trabalham o lado da esquerda, o lado negro da força. Porque esses sim praticam coisas que são injustas, coisas que são irregulares, coisas que são contra a lei e que são, obviamente, infrações contra a própria lei da natureza, a lei da vida. Porque se existe um princípio que realmente sumariza tudo isso que nós estamos falando, é o princípio da unidade da vida, né? O princípio de que tudo tem uma origem una, que é Deus, que é a divindade, e que nós somos emanações ou somos criações, nós somos decorrência desse princípio uno. E todos nós estamos interconectados. Então, se fazer mal a alguém ou cometer algum ato injusto, algum ato que venha prejudicar alguém, não só prejudica essa pessoa que sofre o ato, mas como prejudica também aquele que o comete e prejudica toda a humanidade como um todo. Da mesma forma, quando nós também fazemos algum ato positivo por outra pessoa ou por nós mesmos, não somos só nós que estamos envolvidos que nos beneficiamos, mas sim toda a humanidade. Então, se nós estamos num caminho de evolução, que é um caminho longo a ser percorrido, nós temos que ter isso muito claramente. Então, o ocultismo, sumarizando a informação desse capítulo e desse programa, ele é uma ciência do estudo dessas leis invisíveis e desses mecanismos que estão ocultos na natureza. O ocultismo não é balela, o ocultismo não é a arte de enganar as pessoas. Muito pelo contrário, ela é a arte de se autoconhecer, a arte de conhecer direta ou indiretamente as energias que estão em jogo dentro da nossa existência. Então nós vamos concluindo esse estudo dessa noite, que vai prosseguir amanhã. Vamos avançar aí pelo segundo capítulo da introdução do livro O Lado Oculto das Coisas. Então agradeço muitíssimo aí a atenção de todos vocês, e também gostaríamos de comentar que aqueles que estão nos ouvindo e que nós agradecemos muitíssimo, temos aí 50 amigos nos ouvindo no dia de hoje, e que esse programa está sendo gravado e vai estar disponível para vocês aqui no site da Rádio Esotérica FM, bem como também no site da Loja Esotérica Virtual. E você, amigo e amiga ouvinte ou simpatizante aqui do nosso programa, saiba que você pode nos ajudar. Você pode ajudar a Esotérica FM a permanecer no ar, pode ajudar a Loja Esotérica Virtual a continuar a sua missão de trazer esses conhecimentos para os interessados. Isso tudo vocês podem fazer se associando na Loja Esotérica Virtual, realmente por uma quantia bastante acessível. Aqueles de vocês que tenham interesse, que tenham disponibilidade financeira, por favor, nos auxiliem trazendo condições materiais, e retornando um pouco dessa grande energia que nós estamos colocando aqui à disposição de vocês. E aqueles que quiserem, porventura, aqui encaminhar perguntas ao programa, podem fazê-lo aqui no site da rádio, através do formulário que existe aqui no rodapé da nossa página, o formulário Fale Conosco. Vocês podem enviar aí a sua pergunta, a sua indagação, que eu terei o maior respeito e o maior prazer em responder aquelas questões, obviamente, que eu souber responder. E também no site da Loja Esotérica Virtual há também lá esse mecanismo Fale Conosco, que vocês podem utilizar, ou então vocês podem mandar
um e-mail diretamente para osmar@levir.com.br, repetindo, osmar@levir.com.br. E se houverem alguma indagação ou se houver alguma pergunta que escape de alguma pergunta mais específica, mais pessoal, eu teria o maior prazer também de trazer aqui para inclusive divulgar a resposta e trazer para vocês aqui dentro do programa Lux Esotérica, que vai finalizando aqui a sua segunda jornada. Então agradecemos a audiência de vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs associados da Loja Esotérica Virtual, simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, e também os nossos ouvintes aqui da Esotérica FM, que é o trabalho artístico e musical da Loja Esotérica Virtual. Agradecemos muitíssimo o prestígio e a audiência de vocês e vamos encerrando este programa pronunciando uma vez mais o mantra que tem sido característica dos nossos trabalhos de ocultismo e de esoterismo aqui em São Paulo, encerrando mais essa edição do programa Lux Esotérica. Então peço a todos que cerrem os seus olhos, fechem os seus olhos e permaneçam numa postura tranquila e relaxada, e vamos procurar internalizar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Muito obrigado, amigos e amigas ouvintes da Esotérica FM e associados da Loja Esotérica Virtual. Com muita satisfação, nós damos por encerrado esse programa, desejando a todos vocês uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã, sexta-feira, quando estaremos novamente aqui de volta com o programa Lux Esotérica, prosseguindo o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para todos, muita paz, muita luz, muita sabedoria e muita saúde para todos vocês. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês, caros irmãos e irmãs, amigos e amigas deste trabalho que com muito carinho nós trazemos para vocês, o programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade, amanhã estaremos de volta. Uma boa noite.